Vamos dar início ao nosso evento aqui, né? Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Igor, eu sou um dos representantes do Portal Autônomo de Ciências. E antes de começar, queria primeiro agradecer a presença de vocês, dos palestrantes e de quem veio assistir. Fundamental, né? Se vocês não tivessem aqui, esse espaço não tinha sentido. E queria falar um pouquinho sobre o que é o Portal Autônomo de Ciências, né? Apresentar um pouquinho a nossa proposta. A gente iniciou nossas atividades no dia 1º de maio desse ano, 2018, né? Que é um dia simbólico. Escolhemos começar nesse dia, em homenagem aos trabalhadores e trabalhadoras de todo o mundo, em homenagem aos mártires de Chicago e em homenagem ao maio de 68, que esse ano a gente completa 50 anos, né? Então foi uma data realmente escolhida a dedo. E assim, nós somos pessoas que temos interesse nesses debates de ciência e tecnologia, mas sentimos falta de mais espaços, não que não existam, claro, existem alguns, mas a gente sente falta de mais espaços que tragam esses debates com uma forma mais crítica, mais autônoma, mais libertária. Então, na falta de espaços como esse, ou na falta de mais espaços como esse, resolvemos criar um. Que inicialmente estamos com esse processo virtual mesmo, né, espaço online, que aqui a gente botou projetado nas nossas mídias. Estamos com um site hospedado no CMI, no Centro de Mídia Independente, mas estamos construindo um site nosso também. Temos uma página no Facebook, uma conta no Twitter e temos um e-mail de contato. Nesses espaços a gente publica um texto semanalmente, toda terça-feira. Escrevemos ou um de nós, né, um dos editores, escreve um texto, de novo, sobre ciência, tecnologia, sociedade, essa relação entre esses três campos, né, trazendo questões de humanidade, de filosofia, ou nós escrevemos algum texto, ou algum dos nossos colaboradores. E estamos também começando a fazer entrevistas, até agora fizemos uma entrevista só, e estamos no processo de editar o vídeo, que não somos muito aptos nessa parte, mas estamos no processo. E assim que o vídeo estiver pronto também vamos postar lá, né, nas nossas mídias. E também buscamos algumas ações fora do espaço virtual. Seja participando de atos progressistas o máximo possível, até começando a organizar alguns atos. Teve um ato há pouco tempo, depois da tragédia anunciada do Museu Nacional. Nós ajudamos a organizar um ato em homenagem ao Museu Nacional e contra o desmonte de ciência e tecnologia. E aí, para quem não sabe, talvez todos que estejam aqui presentes saibam, mas como nós vamos disponibilizar o vídeo, inclusive nós estamos sendo filmados aqui pelo Sindipetro RJ, vai ser disponibilizado lá no YouTube, no canal do YouTube deles, é só botar Sindipetro RJ, daqui a uma semana mais ou menos vai estar lá. Estamos fazendo outra filmagem também nossa, vamos disponibilizar as duas. Mas então, esse evento está acontecendo aqui no meio da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é um evento nacional, de grande importância, que já tem uma certa tradição, e que todo ano acontece, lá para o final de outubro, e traz principalmente trabalhos de divulgação e popularização da ciência. Então é um evento com caráter acadêmico, mas que não é feito somente para pares, né, digamos assim. Mas mesmo assim, a gente ainda avalia que falta mais espaços críticos nesse evento. Então, é importante sim divulgar a ciência e tecnologia, mas é importante também conectar essa ciência e tecnologia com a sociedade, ver quais são as problemáticas que estão envolvidas, tanto na produção de ciência quanto no resultado dos produtos científicos. E no ano passado, mesmo antes da criação do PAC, desse Portal Autônomo de Ciências, alguns de nós, também nesse pensamento, resolvemos organizar uma mesa semelhante a essa. O tema da Semana Nacional ano passado foi a matemática está em tudo, e a gente estava no meio, ainda estamos, né, no meio de uma série de cortes orçamentários no CNPq, corte de bolsas, e aí resolvemos, lá no Museu Nacional, no Museu de Astronomia, resolvemos fazer uma mesa com o tema a matemática dos cortes. Já que a gente vai falar de matemática, vamos continuar falando de matemática. Não é esse o tema? Vamos falar, mas vamos trazer uma criticidade para dentro disso.
esse ano não é diferente. O tema da Semana Nacional desse ano é a ciência para a redução das desigualdades. Então, nada mais natural do que a gente se perguntar: a ciência brasileira está de fato reduzindo as desigualdades? E esse é o tema dessa mesa. Então, aproveitando, queria convidar para a mesa os dois professores. Eu vou pedir para eles se apresentarem um pouquinho mais, né? Virginia Fontes, da UF, por favor. E também o professor José Relael, do CBPF. Eu vou mais fazer uma conversa do que uma palestra, tentando aflorar algumas das questões que o tema proposto exige, mas tentando ver se a gente chega nas questões mais concretas da ciência hoje diretamente. Gosto sobre o que em primeiro lugar, a gente tem que se posicionar, eu acho que eu devo me posicionar, no que a gente considera que são as grandes questões, as maiores questões da ciência, que não são propriamente, a meu juízo, as questões da epistemologia. A epistemologia é aquela área onde as diferentes tendências de cada ciência já constituída debatem, disputam, se enfrentam com relação aos critérios de cientificidade, aquilo que ela admite ou não como cientificidade, etc. Mas eu acho que, para além das epistemologias, né, que cada ciência tem a sua, há uma coisa muito interessante que foi tratada por um filósofo que eu acho que fez um trabalho muito bom, que é o Georges Lukács, que trabalha sobre a ontologia do ser social. E, quando trabalha nessa ontologia, vai pensar a ciência de uma maneira muito mais ampla, muito mais extensa, muito mais conectada com a vida, com o conjunto da vida social. Porque, de fato, o que se trata de pensar é qual a relação do ser humano, que só pode ser humano porque é social, porque não existe ser humano isolado. E, portanto, qualquer pensamento que suponha um indivíduo como base para qualquer coisa é um pensamento que já falsificou o ponto de partida. Então, qualquer pensamento científico, qualquer pensamento filosófico, se a gente quiser, tem de partir desse homem ser social. E como esse homem ser social, ele se forma ao longo de um processo que é histórico, mas que o modifica como ser social. Isso é uma coisa absolutamente fantástica. E a ciência participa disso de maneira muito direta, uma vez que a ciência ela é uma derivação, não gosto de usar esse termo, mas ela é uma extensão daquela atividade, que é a atividade mais humanizadora desse ser social, que é o trabalho. E trabalho não considerado como emprego, nem muito menos como a subordinação do ser social na sociedade capitalista ao capital. O trabalho como aquela atividade que permite a esse gênero específico, gênero humano, transformar a natureza, interferir na natureza, transformar a natureza para responder a necessidades inexistentes na natureza. E, ao transformar essa natureza, se transformar a si próprio, exatamente porque produz meios para transformar essa natureza. Produz não apenas instrumentos, mas uma reflexão que necessariamente precisa investigar a realidade dos objetos com os quais ele se defronta, para que a sua necessidade, que é limitada, que é pequena, muitas vezes é um escopo muito básico, mas que para esse escopo básico precisa averiguar as condições efetivas nas quais a natureza opera para que ele consiga realizar essa tarefa. Um exemplo mais simples é, para fazer uma cumbuca, eu preciso começar a averiguar e a colocar questões que não estão postas na natureza sobre a porosidade dos materiais.
Porque senão eu não chego numa cumbuca, senão eu até chego num negócio que eu consigo botar água, mas ela passa. Esse processo, que é um processo absolutamente magnífico e que só a espécie humana tem, permite imaginar um gênero humano socializado e coletivizado numa escala que a gente, da qual a gente tem alguma medida nos dias de hoje, mas desgraçadamente é uma medida amputada da capacidade de construir igualmente essa coletividade, uma vez que os processos de trabalho que sofrem uma divisão social ao longo do tempo foram sendo, em boa parte, amputados da capacidade de negociarem uns com os outros, conversarem uns com os outros, e de que o trabalho manual seja algo da mesma proporção do que o trabalho intelectual, e que esses dois elementos possam juntos lembrar que seres humanos são seres de braços e pernas, são seres que precisam se mover, que não são seres feitos apenas de cérebro. Então eu gostaria de gastar um grande tempo discutindo a ontologia, mas eu vou tentar me limitar nisso, porque eu quero um pouquinho entrar na questão da desigualdade. A hiperespecialização da ciência contemporânea segmentou o cérebro humano. Não só a profunda divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual, mas vem segmentando, vem quase que fatiando as condições desse pensamento ontológico da relação do ser com o conhecimento e da relação do ser social com a natureza, vem segmentando na prática da vida social cada especialização como se só ela e ela sozinha fizesse sentido no terreno do conhecimento. Isso é alguma coisa de uma brutalidade humana com os próprios científicos. Lógico, os cientistas sofrem isso, mas se eles ganharem bem, eles enfrentarão esse sofrimento com satisfação, ou pelo menos com uma satisfação imediata, na medida em que se sobrepõe a maioria da humanidade. Então, ou seja, que esta não terá esse acesso, na medida em que se sintam acima do restante da humanidade. Então, portanto, a gente tem um problema a enfrentar, que é um problema sério, que é uma parcela da produção do conhecimento humano que não só se hiperespecializa e só pode falar interpares, só pode falar com aqueles que estudam a mesma disciplina, como, para além disso, uma espécie de comunidade de cientistas, para além dos pares específicos das diferentes disciplinas, que se veem como acima e fora do mundo por algum atributo específico deles próprios, singular, e não por uma forma social de produção da ciência que precisa ser modificada, precisa ser mexida, precisa ser alterada. Nós estamos na Fiocruz. Nós sabemos, eu vou dar dois exemplos de coisas que eu pesquisei mais ou menos por acaso, averiguei, não cheguei a fazer uma pesquisa de fundo, e que envolve diversas disciplinas. Há pouco tempo atrás, se eu não me engano, uns 4 anos atrás, foi divulgado, tem um pouquinho mais do que isso, um medicamento para a cura da hepatite C. Eu nem trouxe aqui as anotações sobre isso, nem botei o nome do produto. Esse produto estava sendo vendido nos Estados Unidos e na Europa em torno, e eu descobri isso vendo jornais europeus, cortei os jornais, trouxe para poder fazer a pesquisa, fazer a averiguação. Estava sendo vendido, se eu não me engano, em torno de $80 mil, 50 mil euros na época, 50 a 60 mil euros. E o produto tinha uma possibilidade de cura da hepatite C em 3 meses, contra um tratamento muito complicado, muito difícil da hepatite C, que é um tratamento de 2 anos com internação hospitalar, com uma quantidade enorme de efeitos secundários, etc.
A hepatite C atinge muita gente no planeta, mas um remédio desse tipo só pode ser comprado por alguns. Mas, então, se num primeiro momento esse remédio foi vendido para alguns desses alguns, na verdade o que as empresas queriam era vender essa medicação para os sistemas públicos de saúde. E as investigações dos pesquisadores, especialmente os franceses, que eu fui traçando um pouquinho o nível do debate, especialmente dos franceses, que fizeram uma quantificação do custo real da pesquisa envolvida na produção daquele medicamento, inclusive porque boa parte daquela pesquisa tinha sido feita em universidades públicas, era de que o custo daquele medicamento, o custo remunerando de maneira capitalista as diversas entidades que estavam colocadas ali, seria em torno de 5 mil euros no máximo, naquela época. Bom, isso uns 5 anos atrás, uma coisa muito veloz. Quando eu cheguei no Brasil, eu estava de férias, eu li no jornal, fiquei curiosa e comecei a baixar tudo sobre isso. Quando cheguei no Brasil, fiz um levantamento aqui sobre o debate, tinha muito pouca coisa sobre esse debate, mas descubro que várias revistas aí já estou envolvendo a área médica e a área matemática, como economistas, faziam pesquisas de quanto custa o tratamento da hepatite C nos hospitais públicos. Basta saber juntar A com B para entender que esses levantamentos de custo definiam o preço a ser oferecido. Não tinha nada a ver com o custo real social da produção daquele medicamento. Mas isso tem uma explicação dentro do marxismo de maneira muito simples, que é o diferencial competitivo, tá? Em que aquele que consegue chegar mais rápido num produto cujo custo social é elevado e ele consegue chegar nesse produto a um custo baixo, pode vender a um preço muito elevado, porque esse é o preço social. Os produtos, tudo que se produz, demanda um tempo de trabalho socialmente necessário para essa produção. Então, aquele que entra com um tempo mais rápido, o preço dele é o preço, o valor dele é o valor do tempo de trabalho socialmente necessário. Isso se chama sobrelucro. Então, isso vai dar um sobrelucro gigantesco a algumas empresas, e esse é um dos estímulos mais poderosos para a expansão da produção no capitalismo. É um pouco para vocês terem uma ideia de que a ciência permite ou abre a possibilidade. A ciência é uma das atividades humanas mais importantes. Como qualquer atividade humana, é muito difícil você dizer alguma atividade humana é irrelevante. Como praticamente todas as atividades humanas. Mas a ciência tem esse papel de estar muito próxima dessa relação com a natureza, dessa relação com o mundo social e natural pensado aí não apenas o mineral, né, mas também o biológico, dessa relação da qual nós nos constituímos, com a qual nós convivemos. Então, a ciência deveria estar na vida de todos os seres sociais. A ciência não deveria ser um espaço reservado para pequenos grupos. Nem a física, nem a química, nem a história, nem a sociologia, nem a economia, nem a antropologia, nem como a arte e a cultura deveriam fazer parte do conjunto da vida humana. Não que todos devam ser profissionais dessas áreas, mas elas têm de estar em contato e têm de ter a possibilidade de se tornar profissionais também dessas áreas. Caso contrário, a possibilidade que a ciência inaugura fica limitada à mera possibilidade. Então, nós temos uma ciência hoje capaz de abrir portas absolutamente extraordinárias, mas que muitas vezes nem tenta abrir essas portas e envereda pelas portas que estão sendo definidas pelos grupos empresariais como sendo as portas pagantes. Então,
as portas que abririam, essa é uma discussão antiquíssima na saúde, as portas que abririam uma melhora de vida na saúde das grandes maiorias da população, estão postas, elas estão colocadas, já existem elementos para que aquilo possa se expandir como condição dessa melhoria efetiva, mas ela é escassamente lucrativa. Portanto, as portas que são abertas e para as quais são direcionadas uma boa parte das diversas ciências, nesse caso eu estou me limitando aqui às da vida, mas a gente pode pegar outras áreas, essas portas não estão abertas. Para a grande maioria não está aberta. Quem está aberta é a porta para a grande lucratividade. E quando eu digo está aberta, gente, não é estar aberta por acaso. Assim, eu cheguei aqui, tinha 2 portas e eu resolvi escolher uma porta. Não é bem assim. É induzido. Os editais de financiamento à pesquisa definem as áreas nas quais os jovens pesquisadores conseguirão bolsas. Os editais não são apenas públicos. No caso brasileiro, a maior parte dos editais de financiamento da ciência é público. A maior parte, mas a gente já tem várias entidades empresariais financiando ciência em inúmeras áreas, inclusive na física. E isso não só financiando diretamente, como fazendo um outro tipo de indução, que é o acoplamento entre os interesses da empresa e o laboratório na universidade. Em muitos casos, com cláusula de segredo, no qual conhecimento que é produzido de maneira socializada a partir de recursos públicos passa a ter caráter de propriedade confidencial de alguns grupos, não podendo ser divulgado em outras áreas. Isso é corriqueiro nos Estados Unidos, isso está ficando corriqueiro em alguns países europeus, e no caso brasileiro, ele é pouco falado, mas já está presente em muitas áreas. Então, a construção, quando a gente pensa no enfrentamento da desigualdade, não é possível imaginar um enfrentamento da desigualdade quando aqueles que têm como responsabilidade exatamente a de pensar a relação dos seres sociais com a natureza e com outros seres sociais, simplesmente aceitam de maneira razoavelmente tranquila as portas que lhes oferecem como se fossem as únicas portas possíveis. Muitas vezes a gente não tem escolha. Você quer ser historiador, ou você vai fazer uma bolsa de iniciação científica, ou vai fazer uma pesquisa. Não tem muita escolha. Não adianta dizer que tem escolha. Mercado de trabalho na sociedade capitalista não é uma questão de escolha do trabalhador. A gente até consegue, em alguns casos, mais ou menos ir para a área que a gente gostaria de ir, mas isso não significa que a gente tenha de fato uma escolha. Mas o fato da gente ser impelido nessa direção não pode apagar que a gente reconheça que está sendo impelido nessa direção. E que a gente pelo menos denuncie para onde a gente está sendo impelido. Que pelo menos a gente grite que poderia ser de outro jeito. E em alguns outros casos, que exatamente porque fomos impelidos para aquele lado, que a gente consiga abrir a outra porta e dizer: essa porta existe. Brigar por essa outra porta. Eu vou pegar 2 exemplos onde essa briga, e tentar sair dessas metáforas. Vamos pegar um exemplo interessante. Linux. O Linux é uma experiência matemática. Vocês devem conhecer tudo isso muito melhor do que eu estou me metendo aqui de enxerida. Mas eu uso Linux. Apesar de ter apanhado essa, mas uso. O Linux, sociologicamente, tem uma característica fundamental, absolutamente fundamental, que acho que a gente não pode esquecer. Ele foi o primeiro momento na sociedade estadunidense em que a palavra livre quis dizer livre de propriedade. Essa é uma mutação terminológica absolutamente fundamental. As palavras não são neutras.
As palavras não são coisas soltas no caminho. E, portanto, esse atributo da liberdade de propriedade foi tão complexo que ele sofreu processos, assim como outras iniciativas em informática não proprietárias sofreram processos que obrigavam que eles cobrassem, nem que fosse $1, porque não podia ter alguma coisa sem propriedade. Bom, mas o Linux é vou chamar de plataforma, não proprietário. É um avanço extraordinário. E de fato, um avanço extraordinário. Sem enfrentar o mundo. Então, ele entrou numa porta diferente. Ele foi formado por uma porta, trouxe tudo daquela porta para outra porta, mas não denunciou quem constrói as portas. Não enfrentou a maneira pela qual essas portas são desenhadas. E do que isso resulta? O Linux é hoje uma poderosa ferramenta de informática. É utilizado em praticamente todas as redes de internet. A plataforma é Linux. Assim como a IBM utiliza a Linux. Assim como a Google, no Android, utiliza a Linux gratuitamente, claro. Não é? Porém, eles não enfrentaram, eles chegam um passo, mas não vão mais adiante para enfrentar por que é que a propriedade precisa reger o conjunto do mundo, se não é mais necessário que ela tenha esse alucinado poder sobre a própria formulação daquilo que é central hoje, que são as reflexões, ou os pensamentos, ou as modalidades, para não dizer as ferramentas, porque não é só ferramenta, pelas quais se move o mundo contemporâneo, pelas quais circula o conhecimento no mundo contemporâneo. Bom, então, assim, para o tema da desigualdade, o que eu diria? A ciência, o conjunto das ciências, qualquer que seja a ciência, só existe porque ela resulta e possibilita uma abertura para uma igualdade que não é simplesmente a homogeneidade, é a igualdade da diversidade, porque só tem diversidade onde há igualdade. Onde não há igualdade, só há hierarquia. Não é? Então, não é possível ser diferente ou diverso num mundo desigual. Essa possibilidade ela é permanentemente reposta como exigência para a ciência, mas vem sendo desgraçadamente fechada por dentro das especialidades científicas. E se algumas delas avançarem, é possível que essa porta seja fechada de maneira muito mais brutal, e eu estou me referindo às neurociências e ao que vem sendo chamado de melhoramentos humanos. Eu recomendo que vocês leiam o trabalho de um grande amigo chamado André Vieira, de uma iniciativa norte-americana que se chama BRAIN e que regrupa as Forças Armadas dos Estados Unidos, a Casa Branca, as principais fundações e instituições sem fins lucrativos, mas empresariais, Ford, Carnegie, Rockefeller e mais uma porção, as grandes empresas da área das ciências da vida. Isso é um pacote para pesquisas sobre cérebro humano, voltados para uma série de iniciativas, dentre elas para um soldado, para formar soldados, preparar homens para a guerra, com características específicas. Uma delas, que já avançou, que é uma das áreas em que isso já avançou, é a redução do sono, a necessidade de sono. É pior. Eles estão pesquisando os pássaros que fazem migração sobre os oceanos, né, principalmente o Atlântico, que passam 7 dias voando sem se alimentar e sem dormir. E não perdem nem senso de direção, nem conseguem chegar. E parece que já tem um chip
que é capaz, ainda não para eliminar a necessidade do sono. O chip parece que eles já estão em condições de produzir, é um que aumenta em 30% a capacidade de atenção diante de uma tela. E vocês sabem que agora uma boa parte da guerra é por tela. É uma tela interposta em que um soldado fica horas acompanhando ou telas monótonas ou telas com movimento muito rápido. Bom, é para vocês terem uma ideia de que numa sociedade capitalista, agora eu acho que é onde a coisa é dramática e onde a gente precisa pensar, numa sociedade capitalista, onde a população é colocada em condições de concorrência selvagens para conseguir não mais um emprego, mas uma forma de sobreviver. A maior parte dos jovens aqui, pelo que eu sei, é bolsista, não tem emprego. Eu tenho amigos que ficaram pesquisadores de ponta, doutores, 20 anos como bolsistas. Não é para desanimar vocês não, tá? Mas é constatando alguma realidade que a gente sabe que conseguir o trabalho não é necessariamente conseguir um emprego. Ora, numa sociedade que a concorrência entre os trabalhadores tende a ser selvagem, não é impossível que os melhor aquinhoados queiram comprar chip para se automutilar, para se vender melhor como força de trabalho. Percebe? É terrível. É mais terrível, por isso que eu disse que era mais terrível do que o Huxley. Huxley não conseguiu imaginar algo desse tipo. Lógico que aí tem um debate enorme sobre o melhoramento humano. A luta que nós temos pela frente agora é mais ainda a evidência de que não basta lutar pela ciência. Ou o mundo enfrenta a lógica social do capital, ou a lógica social do capital devora a humanidade.